Vamos pensar na evolução do monasticismo. Em relação ao período do monasticismo, ele passou por 4 estágios antes do seu aparecimento na civilização ocidental. De início, elas eram vividas muito dentro da igreja. Depois deixaram a sociedade, muitos deixaram a sociedade para viver como eremitas. Então, a santidade dos eremitas atraiu outras pessoas que passaram a morar em cavernas próximos a eles e sob sua liderança. E aí nisso foi se construindo um claustro para exercícios coletivos. É tipo, por exemplo, você tem aquela situação de Jesus vai para o monte orar. Aí a gente vai, quer saber, vou para o monte também. Aí daqui a pouco tem uma reunião de 200 pessoas no monte. Mas peraí, a ideia do monte, por favor, não estou dizendo que é errado ir para o monte. Só estou dizendo que é o seguinte, não, tem que ter cuidado. Então, só estou dizendo que assim, a ideia do monte era o quê? Se isolar. Então eu vou para o monte para ficar longe da correria. Mas aí eu vou e alugo um ônibus para levar minha igreja para o monte. Virou uma congregação. Entende? Porque a ideia era o quê? Era o isolamento, o distanciamento. Mas aí foi criando aquele clima, opa, tem uma liderança aqui e tudo tal. Obrigado, Sérgio Amaral, por estar assistindo o vídeo. E, oi. Não, mas é porque se eu aceitar vai ficar um vídeo dividido, nós dois aqui no vídeo. Então, aí nesse caso, porque se eu fizer isso, aí a gente não vai ter o vídeo para passar a aula. É como se fosse eu bater um papo com ela. Aí é melhor a gente marcar um dia para fazer isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar que isso foi acontecendo, e no estágio final surgiu uma vida comunal organizada dentro do mosteiro. Esse processo teve seus primórdios no Oriente, no século IV, de onde se espalhou para a igreja no Ocidente. Quanto à questão do Oriente, Antônio, que viveu no período entre 250 a 350, 356, alguma coisa assim, ele é visto como fundador do monasticismo. Aos 20 anos de idade, ele vendeu seus bens, deu dinheiro aos pobres e se retirou para uma solitária caverna. Sua vida de santidade foi dando uma reputação e o pessoal começou a se aproximar dele, certo? E como ele nunca organizou esses seguidores numa comunidade, cada um praticava a vida ascética de um eremita dentro de sua própria caverna. Então está todo mundo seguindo, mas seguindo cada um do seu jeito. Nem todos os monges eram equilibrados, como Antônio e seus seguidores. Um deles, conhecido por Simeão, estilita, depois de viver enterrado até o pescoço por vários meses, resolveu alcançar a santidade sentando-se numa estaca. Ele passou mais de 35 anos no topo de uma coluna de 18 metros, perto de Antioquia. Outros viviam no campo e pastavam capim como bois. Um certo Amon conseguiu alguma forma de santidade por jamais ter se despido ou tomado banho depois que se tornou eremita. Um outro andou nu nas proximidades do Monte Sinai durante 50 anos. Estes, entretanto, eram apenas a facção fanática do movimento e estariam mais presentes no Oriente do que no Ocidente, certo? Esse aí deu bem o livro de Isaías, quando você ia andar pela... Então, mas foi só no período de profecia e acabou. E aí, os monges viam as mulheres como as fontes da tentação e do pecado, e consequentemente fugiam de sua companhia. Então você percebe que é o seguinte: o cara ele não trata da dificuldade dele, ele foge dessa dificuldade, alimentando mais ainda essa dificuldade. Ele foge da dificuldade, arrumando outra dificuldade. Então, a ironia é que o sexo tendeu a tornar-se uma obsessão para eles. Para fugir da tentação, o monge está queimando seus dedos. Nada de sua mão esquerda permanece, a não ser o toco de um dedo remanescente. Olha aí. Aí uma visão equilibrada do monasticismo deve manter em mente
as suas motivações, suas contribuições positivas e seus excessos. Macário, mostrado em uma xilogravura, é dito ter feito tal penitência por ter matado um mosquito que viveu 6 meses em um pântano, deixando-se ser mordido pelos insetos. Ou seja, a preocupação do cara de ser santo era tão grande, entende? Que assim, ele ia para o exagero, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Então, mas não sei se dá para perceber, né? Que assim, a intenção do cara é de ele ser um cara puro. Então, observa bem, às vezes a pessoa, ela por querer muito ser santa, ela acaba sendo esquisita. E aí onde vem a questão, né? Nem todo santo vai ser esquisito. E nem todo esquisito vai ser santo. Entende? Porque o cara pode ser santo esquisito. A gente vai conhecer alguns. O cara é homem de Deus, mas é estranho. Entende? Ele é mulher de Deus, mas é meio relógio. Mas, beleza, agora tem gente que consegue ser esquisito e de santidade não tem nada. Entende? Então, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, deixa eu ver aqui, um tipo comunal coletivo de monasticismo, geralmente chamado de monasticismo cenobítico, também começou no Egito. Pacômio, um soldado desertado, depois de viver 12 anos com o eremita, organizou o primeiro mosteiro por volta do ano 300 em Tebenice, na margem direita do Nilo. Logo, 7.000 monges estavam sob seu controle direto no Egito e na Síria. Simplicidade de vida, trabalho, devoção e obediência eram os pontos chaves da sua organização. Basílio de Cesareia muito fez nas décadas entre 330 e 379, a vida dele, muito fez para popularizar o tipo comunal de organização monástica. Depois de receber uma excelente educação em Atenas e Constantinopla, trocou aos 27 anos os progressos do mundo pela vida ascética. Feito bispo de uma enorme região da Capadócia em 370, permaneceu no posto até morrer. Ele deu um sentido mais útil social ao espírito monástico, ao solicitar que os membros de sua regra trabalhassem, orassem, lessem a Bíblia, praticassem boas obras. Desencorajou o ascetismo extremado. O monasticismo da Igreja Oriental deve muito à regra que ele criou para a direção de seus monges. Mais e mais pessoas entraram para o movimento, chegando a haver perto de 100 mosteiros na Europa quando da ascensão de Justiniano ao trono do Império Oriental. Isso foi no Oriente. Agora no Ocidente. O monasticismo no Ocidente diferiu consideravelmente do Oriental. O clima mais frio tornou a organização comunal inevitável para que as construções pudessem ser cálidas e os alimentos pudessem ser providenciados para a chegada do inverno. O monasticismo tomou uma direção mais prática, recusando o ócio e deplorando os atos meramente ascéticos. Tanto o trabalho como a devoção eram enfatizados. Vamos orar, mas vamos trabalhar. Entende? Por aí. É acreditada geralmente a Atanásio a introdução do monasticismo no Ocidente por ocasião do exílio momentâneo em Constantinopla. Peregrinos em direção à Palestina estiveram em contato com o movimento nesta cidade e na Síria, interessando-se por este tipo de vida cristã. Martinho de Tours, Jerônimo, Agostinho e Ambrósio escreveram favoravelmente e ajudaram a popularizar o ascetismo no Império Romano. Os escritos de Jerônimo sobre o ascetismo eram alinhados perto da Bíblia e da regra de São Bento nas bibliotecas dos monges medievais. Quem foi esse São Bento, né? Chocado com a vida pecaminosa de Roma, ele se retirou para viver como eremita numa caverna nas montanhas orientais de Roma, por volta do ano 500. Em 529 fundou o mosteiro de Monte Cassino, que sobreviveu até a Segunda Guerra Mundial, quando foi bombardeado. Logo, vários mosteiros estavam sob seu controle, seguindo seu plano de organização, trabalho e culto, isto é, seguindo a sua regra. Cada mosteiro era considerado como uma unidade autossuficiente e autodirigida ou com uma guarnição de soldados de Cristo. O dia era dividido em períodos dos quais culto e obra eram partes integrantes. Os regulamentos que ele elaborou previam pouca alimentação para os monges, mas permitia fartura de peixe, azeite, manteiga, pão, vegetais,
e frutas em sua dieta. Esta regra, que ensinava a pobreza, a castidade e a obediência, constituiu-se numa das mais importantes regras da Idade Média. Levada à Inglaterra, Alemanha e França do século VII, tornou-se universal ao tempo de Carlos Magno. Foi a regra padrão no Ocidente por volta do ano 1000. E então a gente teve aqui essa evolução do monasticismo do ano 200 e pouco mais ou menos, né, até esse período todo.